Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso Laboratório 2 a respeito do nosso módulo 2 da nossa trilha de certificação do AZ900. Para esta aula vamos falar sobre Storage Account, vamos tratar aqui algumas coisas, principalmente a parte de replicação, que é o que vai mais cair na tua prova. Vamos passar aqui por ele, vamos criar aqui um Storage Account, tirar algumas dúvidas, mas lembrando que eu não vou a low level aqui, eu não vou explorar todos os aspectos, todos os menus, porque não há necessidade, tá? Na Z104 a gente vai explorar mais aqui. O Storage Account aqui é só para dar um pouco assim da ideia para você, tá? Mas antes de mais nada, na moral, velho, dá um like aqui no nosso vídeo, isso não te custa nada. Se inscreve no canal, dá uma moral aqui para nós, não é ninguém que tá começando na internet agora, e vamos lá para o vídeo. Prepare o seu café e vamos lá tratar aqui sobre Storage Account. Mas antes, pessoal, eu só queria clarear um único ponto aqui a respeito do vídeo anterior, que eu acho que ficou aqui em aberto, só para fechar com chave de ouro. Dentro aqui do nosso Tenant, deixa eu trocar minha câmera, dentro aqui do nosso portal do Azure, eu vou voltar lá no Entra ID. A gente falou aqui no último vídeo, né? É bem rápido isso daqui, tá? No último vídeo a gente falou aqui sobre o Entra ID e sobre o RBAC. Perfeito. Mas só para deixar claro, tá, pessoal? Aqui no Entra ID, aqui ficam os usuários, como eu falei, certo? Então, quem no dia a dia cuida aqui dos usuários, então temos todos os usuários, a gente pode aqui tratar coisas a respeito do usuário. É o nosso usuário teste aqui, olha lá. Temos aqui o log de auditoria, logs de entrada, né? Diagnosticar ou resolver problema, usuários que foram excluídos, redefinir senha do usuário, configurações do usuário. Então aqui no Entra ID, o time de segurança da informação, né, cuida de todas as identidades. Só que o RBAC que eu explorei lá para vocês e mostrei, né, aqui na camada do Management Group, no escopo do Management Group, do Resource Group, Management Group, assinatura, Resource Group e recursos, nós tínhamos lá o AIM, que era o controle de acesso, que é o RBAC, a gente pode conceder acesso para uma identidade dentro daqueles níveis. Aqui no Entra ID nós temos, aqui dentro do Entra ID nós temos aqui as funções e administradores, certo? Nós temos aqui, deixa eu clicar, nós temos aqui todas as funções, né, dentro do Entra ID. Tanto que na outra aula a gente foi lá no usuário teste, então vamos supor que eu estou aqui fazendo o papel da segurança da informação, estamos aqui, a gente concede acesso, né, monitora, vê se está acontecendo alguma coisa com as identidades, então eu fui lá no teste 01, né, por exemplo, e posso aqui conceder funções para essa identidade. A gente passou por aqui, lembra? E ele não tem, nenhuma função. Certo? Mas essa identidade, ela tem acesso lá naquele Resource Group onde a gente criou aquelas duas máquinas. Ou seja, ele tem acesso de RBAC para poder criar recursos, apagar ou criar, depende do acesso que ele vai ter. Ele tem só de leitura, que a gente criou no vídeo passado, mas ele não tem nenhuma função dentro do Entra ID. Então, se a gente acessa o usuário teste 01 que a gente criou e vai lá nas funções atribuídas aqui, olha lá, funções atribuídas, e clica nelas, né, ele não tem nenhuma função atribuída. Essas funções aqui são funções relacionadas ao Entra ID, tá? Ou seja, esse usuário aqui vai precisar trabalhar dentro do Entra ID. Por exemplo, ele vai ter um papel dentro da empresa de criar usuário, conceder um licenciamento do Office para esse usuário, redefinir a senha do usuário, trabalhar no aspecto de segurança das identidades, né? Porque aqui no Entra ID tem esses aspectos que eu não tratei aqui com vocês. Ou seja, se ele precisar de tudo isso, vai ser necessário a equipe de segurança vir aqui, atribuir uma função para este usuário, conforme a função dele. Eu quero que ele, deixa eu achar aqui, por exemplo, eu quero que ele seja o administrador de grupo. Aí concede essa função, certo? Não, eu quero que ele seja o administrador de licença. Aqui, ele vai poder conceder licenças, né, a usuários e grupos. Então você vai adicionar só essa função. E ele vai poder fazer apenas isso. Olha que legal, né? Então vai ter várias e várias funções aqui voltadas para o Entra ID. Não tem nada a ver com o RBAC. E aí vai ter várias, tá? É só para título de curiosidade, olha lá. Administrador do SharePoint, apenas isso. Né? Administrador global, aqui sim, ele vai poder fazer tudo, criar usuário, apagar usuário dentro do Entra ID. Ou não, administrador só do Teams. Eu posso conceder duas? Pode, você pode adicionar o SharePoint e o Teams. Então esse usuário teria o acesso para fazer isso a nível de Entra ID, a nível de Tenant, beleza? Não tem nada a ver com RBAC. Só queria passar por aqui para a gente deixar claro isso. Perfeito? Então vamos lá para o nosso laboratório. A gente entrou aqui para criar um Storage Account. Então vamos lá
Você pesquisa aqui na barra de pesquisa, ou já clica aqui, o meu já estava aqui. Eu vou vir aqui no Storage Account. Para esta aula, eu vou precisar deixar em inglês, beleza? Porque é melhor. Pessoal, você pode fazer a prova em português, não tem nenhum problema. Se você não está seguro com o inglês, faça a prova em português, tá? Mas para a sua vida, o melhor conselho que eu posso te dar da minha vida, o melhor conselho é aprenda inglês. Para você que é um profissional de TI, vale mais do que uma faculdade o seu inglês, tá? Aprenda o inglês desesperadamente. Corra atrás do inglês. Isso vai mudar a sua vida, tá? Bom, confia. Então, vou trocar aqui o idioma. Bora lá? Vou clicar aqui, vou vir em idioma e vou clicar aqui em inglês. Ok? No dia a dia, pessoal, os termos que você vai ver o pessoal conversando no dia a dia, até mesmo no Brasil, os termos vão ser em inglês. Sabe? Muito difícil alguém chegar e falar o locatário. Ninguém fala locatário, fala tenant. Sabe? Até mesmo assinatura. É muito difícil falar, o pessoal fala subscription, né? Grupos de recurso, resource groups, né? Management groups, grupo de gerenciamento, né? Então, no dia a dia, esses termos a gente não usa muito em português. Até mesmo no Brasil, aí a galera não usa, né? Mas não tem nenhum problema. Se você não está seguro com o inglês, faça em português, tem nenhum problema. Então, vou deixar aqui a minha assinatura de Visual Studio, vou escolher aqui o RG Lab 01, certo? E vou colocar aqui o nome para o storage. Vou colocar Dene Tech 01. Vai ser o nome aqui do meu storage account. Então você não pode criar com o mesmo nome, beleza? Vou deixar aqui na central US a localidade. E aqui a gente tem uma aba, pessoal, interessante, que é a seguinte. Deixa eu ajustar o zoom. E aí que é o seguinte, pessoal. Aqui, esse preferência aqui do tipo aqui do storage é o seguinte. Você, quando vai criar aqui o storage, você pode dizer aqui para o Azure o seguinte, olha, esse storage account que eu vou criar, que eu estou criando, ele vai ser focado para Azure Files. Não, vai ser focado para Azure Blob Storage, ou Azure Data Lake Storage, ou outros. Você pode dizer, tables ou queues aqui embaixo, tá vendo? Você pode dizer para qual fim dele você já vai criar. Se você já sabe que você vai criar esse storage account com o fim para Azure Files, você pode já selecionar aqui Azure Files. E aí o que acontece? Mas você percebe também que não é um campo obrigatório. Veja aqui, ele não é um campo obrigatório. Esse aqui tá vendo? Tem um asterisco aqui. Esse não. Por quê? Porque você não precisa tomar a decisão agora. Você pode criar o teu storage e trabalhar vários tipos ali de armazenamento dentro dele, tá? Não é um campo obrigatório. Mas se você escolher, por exemplo, aqui o Azure Files, no decorrer desse wizard aqui de criação, ele vai trazer coisas mais para esse aspecto do Azure Files para focar nisso, para que você já possa trabalhar algumas coisas. Só curiosidade, beleza? Não vamos preencher. Aqui chega a parte que a gente falou sobre o tier, né? O tier, a performance tier, aqui é relacionado à performance do storage da tua conta. Então, como falamos lá na aula teórica, né? Aqui o standard é um storage padrão, e aqui nós temos o Premium. O Premium, ele vai ser um storage, como o nome já sugere, Premium, mais caro, porque o input, output, né, o throughput, né, o IOPS dele ali, a escrita, a velocidade dele é muito mais performática, tá? Então, se você tem uma aplicação de baixa latência, uma aplicação que precisa aí de uma velocidade maior, você vai selecionar o Premium. Então, aqui é onde você decide a performance do seu storage. Então, a performance do storage é definida aqui, porque a tierização que a gente viu, e a gente vai passar aqui rapidinho por cima, as tierizações, pessoal, está mais focado em custo de armazenamento e custo de transação. Então, dependendo aqui do tier que você escolher em relação aos arquivos, né, o aspecto que as pessoas às vezes confundem muito, o aspecto aqui é voltado para isso. Qual que é o custo do armazenamento que eu quero ter e em relação também ao custo de transação. Então, se você tem ali lá na frente, segura que a gente vai ver, mas se você escolhe lá na frente entre hot, cool, cold, né, o que vai mudar aqui o armazenamento pode ser mais caro, mas o custo da transação mais barato. Ou o armazenamento pode ser mais barato, quanto mais barato, o custo da transação é mais caro. Então, como é que eu sei, Diego? Exatamente, aí que está a questão. Vai lá na frente, na Z104, a Z305, a gente vai fazer esse papel do arquiteto, o cloud ali, para entender o ambiente do cliente e falar, olha, de acordo com o teu ambiente, olha, é melhor você trabalhar nessa tierização aqui. Entende? É assim que a gente vai entender e calcular, porque depende muito de cada ambiente para cada ambiente. Mas a performance do storage, se ele vai ser standard, se ele vai ser premium, se ele vai ser rápido, devagar, a performance por inteiro é aqui, beleza? É aqui que você decide. Então, seguindo, aí, detalhe importante. Aqui nós temos
a parte lá da redundância que falamos, né, em algumas aulas aí passadas. Então nós temos o LRS, beleza? 3 cópias dentro do mesmo data center. Temos aqui o GRS, vamos ter 3 cópias dentro do mesmo data center da primeira região e mais 3 cópias no segundo data center numa região secundária, beleza? O que mais nós temos aqui? Nós vamos ter o ZRS, que são 3 cópias, uma em cada data center da mesma região, e nós vamos ter aqui, por fim, o GZRS, né? Que é o ZRS, mas ele vai ter o quê? Um GRS, 3 cópias dentro do mesmo data center na primeira região, né? E um LRS na região secundária. Lá na região secundária ele vai ter 3 cópias, só que essas 3 cópias ficam dentro do mesmo data center. Porque nessa primeira aqui, né? Seria o quê? Seria 3 cópias mais uma em cada data center. Então fica uma cópia no data center, uma cópia em outro data center e outra cópia no terceiro data center, dentro da mesma região. Enfim, eu fiquei ali na frente, eu tô com a câmera aqui na frente, mas não tem problema. Só um rabisco, você já entendeu, e na aula aqui teórica eu explico melhor, tá? Quando talvez você se pergunte assim, Diego, mas cadê a opção de leitura? Quando você seleciona uma opção que é possível ter a leitura, ele vai liberar aqui abaixo. Presta atenção. Olha, o LRS, como são 3 cópias dentro do mesmo data center, não tem leitura, não tem o RA, LRS, não existe, né? Mas quando eu escolho o GRS, ele libera aqui embaixo, olha, 2 opções. A primeira é onde eu marco para ter esse RA. Então, se eu marco aqui, aí se transforma no RA GRS, certo? 3 cópias dentro do mesmo data center na primeira região, certo? E 3 cópias no segundo data center na região secundária. Só que na região secundária você pode ler. E eu vou te mostrar isso aqui daqui a pouco, tá? Então, se você tem uma aplicação de Power BI que você quer ler os arquivos, você pode ler na segunda região, tá? Quando você não escolhe o RA para poder ler na segunda região, você só vai ter acesso a essa segunda região quando a primeira falhar, tá? Detalhe importante. Tá, Diego, essa segunda opção aqui. Essa segunda opção, pessoal, é até nova, relativamente nova, não tinha. Essa segunda opção aqui é o seguinte, você está basicamente adicionando aqui, pedindo para a Microsoft, você marca essa opção aqui para meio que pedir o quê? Olha, Microsoft, eu quero garantir, lembra que a cópia, tudo que entra G na frente, né, o GEL, por exemplo, o GEL Redundant Storage vai ter uma cópia para uma região secundária. Todas as redundâncias que tem cópia para a região secundária é uma cópia assíncrona, lembra que a gente falou? Ou seja, tem uma certa delay, tá? Essa escrita não é em real time, não é síncrona, é assíncrona. Então, escreve na primeira região, a região secundária pode ter um atraso, uma delay. Pode não, vai ter um atraso aí, uma delay para poder escrever na segunda região. Porque fica muito longe, distante e etc. Essa opção aqui é para você garantir o SLA, você está pedindo para a Microsoft e você vai pagar mais por isso, para garantir que a Microsoft não passe aí de 15 minutos de diferença em relação a essa escrita na segunda região. Então você pode ter aí uma diferença de até, no máximo, 15 minutos de diferença de escrita da região primária para a secundária. Então basicamente aqui um acordo, é um SLA, você está pedindo para a Microsoft falar, olha, eu quero garantir que não tenha uma diferença de no máximo aí 15 minutos. É 15 minutos para baixo. Passou de 15 minutos aí, a gente vai ter que trocar uma ideia aí com a Microsoft, né? Enfim, reembolso, créditos, enfim, alguma coisa. Mas é uma garantia aí que você marca. É meio que um turbo ali para garantir que realmente não passe de 15 minutos. Perfeito? Essa opção não tinha, tá, pessoal? É nova. Vamos seguir? Perfeito? Já falamos aqui sobre as redundâncias. Então, assim, pessoal, fique ligado, porque vai cair na sua prova. Você tem que estar ligado nisso. Vai cair perguntas voltado para esses caras aqui, né? Por exemplo, o LRS. Como você tem 3 cópias dentro do mesmo data center, pode cair uma pergunta para você, dependendo do contexto, você tem que ficar ligado. Então, por exemplo, você está trabalhando no modo aqui do LRS, né? Você tem 3 cópias dentro do mesmo data center. Se por acaso o data center inteiro ficar fora, né? Quando o teu arquivo, né, os teus arquivos está disponível, o teu storage fica disponível? Não, porque o LRS fica dentro de um único data center. Perdeu a região? Perde tudo. Perdeu um data center? Perde tudo. Já no ZRS, você tem 3 cópias, um em cada data center da mesma região. Então pode vir pergunta, vai vir pergunta. Olha, você está trabalhando no modelo aqui ZRS, né? E houve uma falha em um data center ou até 2 data centers dentro da mesma
região, né? Os teus arquivos ainda fica disponível? Você ainda tem acesso? Sim, porque se falhar um data center, falhar o segundo data center, você ainda tem mais um aqui com uma cópia lá. Essa cópia, pessoal, essas cópias aqui, diferente lá da máquina virtual, né? Essas cópias são automáticas, você não... é transparente pra gente isso daqui, tá? A gente não tem que escolher... Quando você escolhe ZRS, automaticamente ali no background, por trás, nos bastidores, a Microsoft está criando 3 cópias para você. Um em cada data center. E aqui são cópias na mesma região, síncrona. Escreve em um, tá escrevendo em... Só escreve em todos ao mesmo tempo, tá? Escreve em todos os storage, em todas as cópias ao mesmo tempo. A gente não enxerga isso. Então, se falha essa região aqui, falha a primeira região aqui, é transparente, você não sente, continua. Falhou a segunda região, perdão, região não, falhou o segundo data center, continua, você nem sente, porque é uma cópia que é escrito de forma síncrona, tá? Você não sente. Então, isso aqui é automático. A gente não tem que selecionar. Na máquina virtual, lembra que quando a gente selecionou a máquina virtual, e a gente trabalhou com o Zone, querendo colocar, por exemplo, 3 máquinas, uma em cada Zone, ele sim vai criar 3 máquinas onde você pode administrar, onde você vai ter que administrar, tá? Aqui no Storage é diferente. Beleza? Então, vamos seguir. Já falei demais. Então, aqui, pessoal, eu não vou passar por detalhes, tá, pessoal? Isso aqui eu vou seguir rápido aqui, olha. O tier para blob está hot, tá vendo? Tem o code, né? Pra gente trabalhar aqui, que a gente já falou também na aula passada. Então, eu vou deixar ali no hot, vou seguir. Eu vou deixar o acesso público aqui para eu poder fazer uns testes com vocês. Beleza. Não vou tratar nada disso daqui. Vamos seguir. Aqui também eu vou, enfim, desmarcar algumas coisas que não precisa. Vou seguir. Também isso aqui não precisa. Isso aqui também não precisa. E a gente vai criar aqui o Storage Account. Deixa eu dar um golinho no meu café. Bom demais. Esse aqui ele traz um resumo, né, de tudo que a gente selecionou. E vou clicar em Create. E aí ele está criando para a gente aqui a nossa caixa, o nosso Storage Account. Perfeito? Fiquem ligados que as próximas aulas aí, pessoal, vamos criar um web app para a gente ver também como que funciona aqui, tá? Lembrando, tá, pessoal, para você não se assustar. Tudo isso aqui que eu estou passando de laboratório para a Z900 não é necessário, é uma prova teórica, né? É uma prova conceitual, tá? Então não se assuste. Para você que está chegando agora e tal, eu já estou aqui avançando, mostrando um pouco para você e se familiarizando lá para a Z104. Joia. Ele criou o Storage Account, vou clicar aqui em Go to Resource. Legal? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o nome do meu storage. Deixa eu mudar aqui a cor. Nós temos o nome do nosso storage. Nós temos aqui o resource group, que ele faz parte. Nós temos a localidade, certo? Ele mostra aqui, ó, que olha que legal. Nós temos a localidade primária Central-Sul dos Estados Unidos e a secundária East US 2. Legal, né? Ele já criou aqui a segunda... Por quê? Porque a gente colocou o GRS e também coloquei com eu não lembro, na verdade, aqui se eu coloquei a opção de leitura. Vou ver daqui a pouco. Eu não lembro. Temos aqui o ID da subscription, como a gente já sabe. Temos aqui a performance, que é standard, não é premium. Né? Tem aqui, ó. Olha lá. O RAGRS. Eu coloquei sim com leitura, tá vendo? Tá aqui a nossa forma de replicação. O tipo aqui, né, do storage, que é o V2. Aqui para baixo vamos ter alguns detalhes sobre Blob, alguns detalhes do Blob Storage, alguns detalhes do serviço do File Service, alguns detalhes aqui embaixo do Queue, o Networking, Security, enfim, coisas relacionadas ao Storage. Legal. Bom, então vamos focar aqui agora sobre o Data Storage que a gente viu aqui, né, nas aulas passadas, o Container, o File Share, o Queue e o Table, principalmente esses dois aqui. Bora lá. Então eu vou criar aqui com vocês, pessoal, o container. Lembrando, pessoal, que no dia a dia o pessoal vai falar muito aqui, cria lá um blob storage, né? Porque o nome no passado era esse. Então, no dia a dia, muito difícil nunca ouvi, na verdade, na minha vida, alguém falar container. Tá? Isso daqui também tem nada a ver com container lá relacionado com Docker, com Kubernetes, tá, pessoal? Tem nada a ver, são coisas diferentes. Então eu vou criar um container e vou colocar o nome de... eu vou colocar container 1. Joia. E vou criar esse container. E aqui dentro eu vou colocar um arquivo. Vou criar mais um, só para vocês visualizar e entender que a gente pode ter vários containers. Cada container
com os seus respectivos arquivos. Joia? Pessoal, um detalhe importante. O blob aqui, né, o container, o blob storage ou o container, esse tipo de armazenamento é feito para você armazenar qualquer coisa. Imagem, vídeo, qualquer tipo de arquivo você pode armazenar aqui dentro. Então, ele é muito voltado principalmente para trabalhar com aplicações. Então aqui, geralmente, você vai... por exemplo, vou dar um exemplo, né? Você tem lá um site de e-commerce, muito comum, né? Um Amazon, um Mercado Livre, ou teu próprio site de e-commerce. O cliente acessa ali o site e tem várias imagens que ficam ali no site para ele, né? Aquelas imagens que aparecem ali no site, por exemplo, poderia ficar dentro de um blob. Então a gente conecta a aplicação via API com aqui o blob e a gente coloca as imagens dos sites aqui dentro desse blob, e quando a pessoa, o cliente, abrir lá o site, ele vai abrir o site, vai abrir ali as imagens daquele site para ele. Então poderia ficar dentro do blob, e a gente faz essa conexão, né, tem um token e tudo mais, a gente conecta muito aqui a questão do container, do blob, com aplicações. Então ele é principalmente, esse aqui é o principal uso hoje do containers, né? Do blob storage. É para trabalhar com aplicações, entende? Já o file share, que a gente vai ver, aí sim, lá no file share, é um compartilhamento mais para pessoas, para humanos, onde a gente vai ter ali uma estrutura de pastas por departamento e tudo bonitinho. Perfeito? Então, acessando o container, cliquei nele, eu vou subir um arquivo. Vou fazer aqui um upload de arquivo. Certo? Vamos ver aqui que ele está dando aqui falta de permissão, mas vamos testar. Vou clicar aqui em upload e vou procurar aqui um arquivo. Vou clicar aqui, por exemplo, neste arquivo aqui. Selecionei um arquivo. Vamos ver se ele vai deixar eu fazer o upload. Ele não vai deixar. Deixa eu me conceder aqui o acesso. Segurem aí. Beleza, pessoal. Basicamente, eu fui lá e concedi o acesso para mim, tá? Eu tive que fazer aqui um corte na edição, porque às vezes esse acesso demora. E o foco aqui das 900, pessoal, não é trabalhar muito aqui a fundo todos esses detalhes. Então, para não demorar, eu já fui lá e me concedi o acesso para mim. Exatamente como a gente fez na aula passada. Então, eu fui lá a nível do storage. Olha lá o storage. Acessei aqui o Access Control, na parte do RBAC. Cliquei aqui, por exemplo. Selecionei aqui adicionar a função. Né? Eu vim aqui, escolhi funções relacionadas a blob, porque eu estou criando blob, né? Pesquisei aqui blob, né? Olha lá, aí tem vários, tem blob data owner, blob data contributor. Eu adicionei o contributor para mim, né? Tive que esperar um pouco, fazer o login, o logoff, e ele já liberou o acesso. Exatamente o que a gente viu na aula passada, tá? Eu tive que cortar aqui rápido, pessoal, para não demorar, porque não é o foco. Mas vocês entenderam. Então volto para o meu storage, voltamos aqui agora para dentro do storage, perfeito. Opa, peraí, perfeito. Clico no container e voltamos para o nosso container. Com isso, agora, eu vou clicar aqui no upload, na parte aqui de cima, e vou subir aqui um arquivo para a gente ver. Então, clicando aqui no browse, eu vou puxar aqui e vou clicar, por exemplo, neste arquivo aqui. Subir o arquivo. Então, vou fazer o upload do arquivo. Olha que legal. Então, tá aqui o arquivo qualquer dentro desse container 1 que eu criei, certo? Com vocês. Detalhes aqui rapidamente, o nome, né, last modified, a última vez que ele foi modificado, access tier tá hot, que tá por herança, né, que a gente colocou lá na criação, o blob type, né, blob, o size, o tamanho, etc. Joia, vou clicar no arquivo. Clicando no arquivo, ele traz aqui alguns pontos interessantes, mas o mais interessante para essa aula aqui, para vocês pegarem. Nós temos aqui a URL do meu arquivo. Por quê? Eu vou clicar aqui, ele cria... Lembra que quando a gente cria o storage, ele cria um endpoint. E aí você pode compartilhar imagens através do storage account, certo? Para vários fins. Então aqui, pessoal, eu copio o link, vou em uma aba qualquer, vou numa aba anônima aqui, vou colar aqui, ó, e olha o que acontece. Ele não consegue acessar o arquivo, porque a gente não liberou o acesso aqui público para os arquivos, joia? Mas se você perceber aqui, ó, olha o que ele traz. DNTech01, certo? E o nome do endpoint, padrão, blob.core.windows.net. Aqui o container 01, que é o nome do container, e o nome do arquivo. Você viu? Isso aqui é um padrão, tá? Mas olha o que acontece. Vamos voltar lá e vamos tentar liberar o acesso. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa voltar ao nível aqui do Storage Account. Tem uma opção aqui de configurações, aqui ó, Configuration. E aqui dentro a gente tem que liberar o acesso anônimo. Senão não funciona. Temos aqui, ó. Olha lá. Allow Blob Anonymous Access. Então vou clicar em Enable. Vou clicar em Salvar. E aqui também pode levar alguns minutinhos para ele liberar um pouquinho, tá, pessoal? Então eu vou voltar
lá para o container, clico no container, e aqui neste arquivo, a gente tem que mudar aqui ó, o Change Access Level para Anonymous, né? Só que ele ainda não pegou aquela mudança que a gente fez. Vou dar um F5 na página. Isso aqui às vezes leva 1 minuto, 2 minutos, tá, pessoal? Então demora um pouquinho. Olha lá, deixa eu tentar novamente. Perfeito, agora ele liberou. Vou dar um OK. E olha a diferença agora. Agora eu clico no arquivo novamente, eu volto para ele. Copio aqui o link dele. Na verdade já tá aqui, né? E vou dar só um F5 na página. Vamos ver? Ó, vou dar um F5. Pronto, ele abriu a imagem. Ou seja, agora o link aqui do meu endpoint, do meu storage account, né? Mais o nome da imagem aqui no fim. Legal, né? E aí você pode compartilhar um arquivo com alguém, com aplicação, enfim, para diversos fins. Pegou a ideia? Legal? Bacana, né? Mas olha só isso. Voltando agora a título de curiosidade, a gente vai fechar aqui. A gente também vai voltar lá no nível do storage. E aqui a gente tem a parte de endpoints. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Endpoints, certo? A gente vai clicar aqui e olha que legal. Nós temos aqui, ó, o primary endpoint, tá vendo? O endpoint primário. E aqui embaixo para blob também temos o endpoint secundário, certo? E assim também se repete aqui para kill, certo? E para alguns outros. Ó, para kill também tem o endpoint primário e secundário, certo? Só que para file share, perceba que não tem o endpoint secundário, tá? Curiosidades. Então, se eu pego aqui, ó, olha a única diferença aqui entre a minha região primária e a secundária é que tem um secondary aqui, tá vendo? Secundário aqui, ó. De secundário, tá vendo? Depois do 1 e antes do blob. Então, se eu voltar lá na minha imagem e aqui, ó lá, onde que é, ó, é depois, eu vou copiar aqui o nome, ó, é depois do 1 e antes do blob, né? Aqui, ó, depois do 1 e antes do blob, a gente tem, eu acho que tem um tracinho, né? Eu vou dar um zoom para vocês, pessoal, daqui a pouco, ó. Tem um tracinho aqui, tem o nome secundário e vou dar um OK. Olha só. Ele já abriu a imagem na região secundária. Legal, né? Olha lá. Opa, foi demais. Olha lá. Tá vendo que agora estamos lendo o arquivo na região secundária. Bacana, né? Então, muito legal, muito show. É essa aí a ideia que eu queria trazer para vocês um pouco. Joia? Então, esse aqui é o blob, pessoal. Vamos trabalhar no blob vários tipos de arquivos para compartilhar com a aplicação. Ou às vezes você quer deixar um download ali para uma pessoa, enfim, certo? E por aí vai. Legal? Voltando agora, a gente vai clicar aqui em File Share. O File Share, aqui sim, pessoal, a gente está falando sobre um compartilhamento para pessoas. Então, da mesma forma que como você tem aí na empresa, que você às vezes trabalha, né? Tem ali o servidor de arquivos, //, né, o disco E, disco D, e aí você tem ali um caminho, uma pasta para RH, uma pasta para contabilidade, etc. É exatamente aqui você pode ter o servidor de arquivo na nuvem. Joia? Então, eu vou demonstrar também, a gente vai criar aqui um file share com o nome DNTech01. Aqui a gente tem o Tier Access, o Access Tier. Lembrando, né, um detalhe importante que o Access Tier deste nível aqui, tanto para o file share quanto o blob, não é desempenho, não é velocidade, né? Na verdade, a gente usa o Access Tier nesse nível aqui dos arquivos em relação ao custo de armazenamento versus o custo de transação. Se você quer performance, lá no início você escolhe a performance tier entre standard ou premium. Joia? Só para deixar aqui aware. Então aqui a gente pode clicar em... Enfim, posso deixar nessa opção aqui, não tem nenhum problema, que eu vou apagar daqui a pouco. O backup eu vou desabilitar. Geralmente a gente configura isso, a gente tem uma política da empresa de backup e vou criar. Certo? Enquanto isso, para a gente daqui a pouco ver, eu vou clicar nessa minha VM que eu tenho de teste aqui. Eu vou ligar ela. Ela está desligada porque quando a gente desliga a VM, lembra que a gente não paga por ela, a gente paga apenas pelo armazenamento. Quando a gente desliga, desaloca, não desliga. Quando a gente clica em stop, aqui ó, tem que estar com essa mensagem aqui, ó, desalocado, tá vendo? Você não pode acessar dentro da VM lá e clicar em desligar. Você tem que dar um stop aqui para ele desalocar essa memória e esse poder computacional, essa vCPU, para que você possa pagar apenas pelo armazenamento. Joia? Então eu liguei aqui a minha VM. Enquanto ela liga, vamos lá voltar para o nosso storage, que a gente vai fazer um mapeamento lá. Então dentro do storage, novamente, aqui a gente vem em File Share e aqui eu criei o nosso DNTech01, certo? Temos aqui o Access Tier, a cota, e temos aqui também
a última modificação. Então, clicando dentro do nosso share, nós temos aqui, ó, também, tá, pessoal? Não vou passar por aqui porque se repete para todos os recursos do Azure, localidade, subscription, resource group, né, e tudo mais. Perfeito? Então, aqui eu vou em Browse e aqui a gente vai criar. Novamente, eu não tenho permissão, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o quê? Né, se eu tentar criar aqui um diretório, ele não vai deixar, certo? Ele vai dar... Vamos tentar, né? DNTech. Olha lá, ele vai ficar dando erro. Então, o que a gente faz? E por que, Diego, você não é o owner da subscription? Por que ele não deixa? Ótima pergunta que fica para Z104. Então, o que a gente faz? Eu não tenho acesso para criar. Então, a gente vai a nível do Storage Account. Cadê olha lá. Né? Eu vou fazer todo o caminho para vocês perceberem. Storage Account. Clicamos dentro dele. E a nível do Storage Account, como todos os recursos do Azure, temos o RBAC. Dentro dele eu vou selecionar, por exemplo, e vou adicionar uma função. Aqui, por exemplo, eu vou buscar coisas relacionadas ao file share. Então eu vou colocar file e vou dar aqui um pesquisar. Olha lá. Puxa aqui. Aí ele tem aqui, ó, algumas opções, olha lá. Eu ajustei, tá, pessoal, a minha função, o meu RBAC, porque estava demorando muito. Eu ajustei ali o RBAC, perfeito? Eu acho que estava errado, então eu tive que voltar lá e ajustar, porque aqui, ó, dentro do Storage Account, vamos ver aqui, ver meu acesso, né? Olha que legal. Dentro de ver meu acesso, olha lá. Eu acho que eu tinha colocado esse daqui, tá? Mas na verdade eu precisava deste aqui. Eu ajustei, tá, pessoal, os meus acessos aqui, e agora sim ele liberou para eu poder criar aqui um diretório. Então eu voltei, vamos fazer a volta aqui novamente, né? Storage, dentro do Storage eu seleciono o Storage, se eu tivesse mais Storage Account estaria tudo listado aqui. Seleciono ele, dentro dele a gente vem aqui em File Share, certo? Dentro do File Share ele tem aqui o meu file que eu criei, certo? O DNTech 01, e aqui dentro em Browse eu vou criar um diretório. Vou clicar em adicionar um diretório e vou colocar o nome de teste01, esse é o primeiro. Criei um diretório, olha que legal, certo? E aqui dentro a gente pode acessar ele, e aí eu vou fazer um upload de um arquivo. Eu posso ter também uma camada de pastas e subpastas, tá, pessoal? Então, vou fazer aqui um upload de um arquivo. Vou colocar aqui este arquivo aqui. Selecionei o arquivo. E aí, vamos fazer o upload. E aí, ele subiu o meu arquivo aqui para o file share. Legal, né? Aqui dentro, por exemplo, nessa segunda camada, eu posso adicionar o teste 02. Eu vou fazer isso aqui para vocês enxergarem como é que fica. Olha lá, e aqui agora eu tenho nesse nível mais uma pasta e aqui um arquivo. E aqui dentro eu volto para o raiz. Legal? E aí a gente pode clicar aqui, ó, em Connect. Tá vendo? E aí ele traz pra gente aonde ele pergunta, você quer mapear essa unidade no Windows, no Linux ou no macOS? E aqui embaixo ele pede que a gente forme a letra, por exemplo, pode deixar a W, só um teste qualquer. E aqui embaixo a gente clica em Show Script e ele dá certinho o script para poder mapear a unidade de rede. Então eu vou clicar aqui, só que um detalhe, tá, pessoal? Para fazer esse mapeamento, a gente precisa que a porta SMB A445 esteja liberada. Caso contrário, não vai ser possível fazer esse mapeamento. É muito comum aí provedores de internet no Brasil, como a Vivo, claro, bloquear. Então, se você tentar fazer isso na sua casa e você não conseguir, é porque essa porta está bloqueada. Você entra em contato com o seu provedor e pede para eles liberar, se é que eles podem liberar. Beleza? Então, por exemplo, eu volto lá na minha VM, eu já fiz o login na minha VM, tá, pessoal? Então, aqui, ó, cadê minha VM? Tá aqui, ó. O meu server está aqui. Dentro desse servidor que está no Azure, vamos esperar ele carregar. Eu poderia fazer na minha máquina física aqui, tá, pessoal? Também não tem nenhum problema. Mas eu sempre uso ambiente de testes. Então aqui dentro desse servidor, eu vou abrir o PowerShell. Quando você quer fazer esse mapeamento, pessoal, o PowerShell, você não abre ele como um administrador. Aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse para ele copiar aquele comando lá do mapeamento que a gente copiou. Olha lá, eu vou dar um paste para copiar, ele vai fazer o mapeamento. A porta 445 tem que estar liberada, não se esqueça disso. Beleza. Vamos esperar um pouco, deixa eu dar um enter aqui, né? Para ele poder rodar. Olha lá, deixa aqui de lado, ele está fazendo ali o mapeamento. Ele deve aparecer aqui a qualquer momento.
ele deu um probleminha aqui. Deixa eu tentar entender o que aconteceu, tá? Mas ele deu um pequeno problema e a gente vai tentar entender o que foi. Pessoal, depois de alguns minutinhos aqui de troubleshoot, eu acho que eu descobri o que é. Eu vim aqui dentro do meu file share, aqui em configuration, e na parte de configuration eu acabei de habilitar esse cara aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Allow Storage Account Key Access. Esse cara aqui, acredito eu, que precisaria estar habilitado para funcionar. Então eu habilitei ele e agora a gente vai voltar lá para poder fazer o teste. Joia, então quer dizer, deixa eu voltar aqui novamente no meu file share. Eu até achei que era questão aqui do compartilhamento, alguma coisa, mas não tinha nada a ver com isso. Então aqui dentro dele, continua o nosso arquivo lá e criou aqui uma pasta teste 01 de teste novamente. Então eu vou clicar aqui em Semi-Connect, aqui, para poder copiar o script. Então vou deixar aqui na qualquer letra R, por exemplo, Show Script, e vou copiar aqui embaixo todo o script. Eu acho que agora vai, pessoal. Acredito que era isso, tá? Então, dentro da VM, vamos colocar aqui de lado o Explorer e aqui do lado o PowerShell. Não pode ser PowerShell como administrador, tá, pessoal? Então vou colocar aqui o comando. Se ele fica aqui parado, é normal, tá, pessoal? Você dá um Enter aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Ah lá, agora foi. Tá vendo? E ele colocou aqui a pasta, tá vendo? Igual a gente tem aí nas empresas, né? Um compartilhamento. E se eu abrir o compartilhamento, ele vai mostrar lá a pastinha que a gente tem lá e o arquivo. Eu vou abrir o arquivo aqui. Olha lá. Vou lá. Abrir o arquivo. E se eu copiar aqui vários arquivos como esse para aparecer aqui. Olha lá. Deixa eu copiar mais alguns. Copiei alguns. Joia, agora a gente vai lá no Storage Account e dá um refresh. Olha lá, voilá. Legal, né? Então a gente acaba utilizando aqui o file share, pessoal, justamente para disponibilizar ali uma pasta, um diretório para os funcionários ou para você na sua casa mesmo, você quer salvar backup, coisa do tipo. Bacana, né? E aí tem um detalhe importante. Azure File Sync, que chegamos a comentar aqui em algumas aulas, certo? E o Azure File Sync, aí sim, esse carinha, pessoal, o Azure File Sync, a gente consegue fazer um storage account, a gente consegue fazer aí um armazenamento híbrido. Por quê? Hoje, pessoal, o que acontece? O file share local, né, um file server local, ele sempre vai ser mais rápido que um file server aqui na nuvem, tá? Ele está local ali na empresa, né, ele vai ser sempre mais rápido. Porque tem todo o percurso do funcionário ali da empresa, tem todo o percurso ali da rede da empresa até o data center do Azure. Mesmo com ExpressRoute, VPN, vai ter um desempenho um pouco menor. Então, existe o Azure File Sync para a gente poder configurar através do nosso servidor de arquivos local. A gente usa o File Sync para poder sincronizar o nosso file server local com esse serviço aqui de file share na nuvem. E aí você vai ter esse ambiente de compartilhamento de arquivos híbrido. Qual que é a vantagem e por que utilizar ele, pessoal? O Azure File Sync, a gente consegue utilizar ele, a gente utiliza ele para fazer um file server híbrido, e a gente consegue deixar um cache local no teu servidor de arquivos local. A gente consegue trabalhar com um cache local dos arquivos mais acessados para que fique disponível ali para os teus colaboradores, para que aí sim eles tenham um desempenho agradável, tá? E aí, por exemplo, vamos supor que você tem aí 5 tera de arquivo. A gente consegue trabalhar ali a tierização e também essa questão do cache local para que mantenha, por exemplo, 10% desses 5 teras, 20%, 1%, e a gente consegue trabalhar esse cache local. E aí você consegue fazer o quê? Economizar espaço local e também deixar esses arquivos já ali disponível para o pessoal acessar e não ter assim uma delay tão grande. Então o Azure File Sync ele existe para isso. A gente faz essa sincronização aqui com esse serviço do Azure File Sync, utilizando aqui o file share do Azure, e a gente consegue fazer esse file server local híbrido, né? Deixa uma porcentagem ali do cache local para que os usuários consigam trabalhar de forma mais rápida, tá? Não é porque a gente trabalha com a nuvem, pessoal, que a nuvem ela atende tudo, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, ela serve para tudo, vai substituir todo o ambiente local. Não é assim, tá? A gente tem que entender cada ambiente e cada contexto, tá? Toma cuidado com isso. Vamos migrar tudo para a nuvem que vai ser melhor. Não é assim, tá? Tome cuidado com isso. Beleza? Então é muito bacana esse serviço aqui, e eu acho que aqui a gente encerra a nossa aula, tá, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar aí sobre
web app ou alguma... Eu acho que é isso mesmo, sobre web app. Se não for, a gente se vê lá na próxima aula. Beleza? Deixa o seu joinha aqui. Aqui abaixo do nosso vídeo tem o link da nossa comunidade lá no Telegram. Acessa lá, acabei de criar basicamente, não tem praticamente ninguém. Acessa lá se quiser tirar alguma dúvida sobre esta aula aqui ou outras coisas. Vamos fazer um network, trocar uma ideia lá e eu te vejo na próxima aula. DNTech, o que cai na prova não cai na vida. Bora!